Vou começar, então. Bom, gente, boa noite. Estou muito feliz aqui com a presença de todo mundo. A gente preparou esse material com muito carinho e o objetivo dessa webinar é a gente compartilhar um pouco do nosso conhecimento sobre remuneração estratégica e contar um pouco para vocês também como é que vai ser o curso de remuneração estratégica que a Elas está preparando. Então, também vou me apresentar, a gente vai falar um pouquinho da Elas para vocês entenderem todo esse contexto. Prazer, eu sou a Dani Bruzi e eu chamei, né, uma grande amiga que se aproximou de mim através da Elas, que é a Lorena Vasconcelos, que é VP de Pessoas na Justus, para a gente fazer essa troca. Mas, obviamente, que aqui também é um espaço aberto, a gente quer ouvir vocês, a gente quer ouvir os questionamentos, para a gente realmente fazer uma troca bem bacana. E antes de tudo, né, acho que devem ter algumas pessoas que não me conhecem, algumas aqui sabem o meu nome, ou a gente já conversou, ou são alunas da Elas, então eu queria me apresentar oficialmente. Prazer, eu sou a Dani Bruzi, eu sou fundadora da Elas e facilitadora da Elas People Academy, que é a nossa frente de cursos e comunidade, troca e aprendizado. Eu tenho mais de 15 anos de experiência em RH, sou apaixonada pelo tema de gestão de pessoas, principalmente por cultura, performance, carreira e remuneração. Remuneração foi o primeiro tema que eu trabalhei em RH, então eu trabalhava em finanças antes, algumas pessoas não devem saber disso, e aí me chamaram, porque eu sabia mexer em planilha, me chamaram para eu ir trabalhar em remuneração, era basicamente isso, e eu falei, gente, remuneração e a área de gestão de pessoas é um mundo totalmente complexo e completo e com várias vertentes, e foi um super aprendizado para mim começar com remuneração, mas aí, obviamente, que não consegui ficar só técnica nessa área e expandir meu conhecimento para outras áreas de people. Fui líder de people na Loft, que é uma startup no mercado imobiliário, e também fui líder de pessoas na 99, que é de aplicativo de táxi e corrida, e também foi um grande aprendizado para mim trabalhar em startup e viver um modelo de autocrescimento, porque realmente, né, faz a gente questionar muitos padrões, faz a gente questionar o que a gente já conhecia de processo de RH, e de realmente pensar o que é melhor para o estágio, para a cultura, para o modelo de negócio da empresa, né? Então, realmente, foi quando eu fui para a startup que eu realmente fui questionada sobre qual que é o papel de people e como é que ele agrega mais valor. Eu também sou mentora da Endeavor e do Latitude, que são, né, empresas aceleradoras de empresas de tecnologia e de empreendedores no Brasil. E estou aqui para conseguir compartilhar com vocês o meu conhecimento sobre remuneração, e vai ser muito bacana a gente ter essa troca. Lores, se apresenta. Prazer, gente, eu sou a Lorena, ou Lores, como a Dani falou, fiquem à vontade para me chamarem pelo meu apelido também. Atualmente eu sou VP de People, Design Organizacional e Cultura na Justus. Para quem não conhece, a Justus é uma empresa de tecnologia em seguros, uma empresa nova aí no mercado, foi fundada em 2020. Antes de ir para a Justus, eu fui líder de pessoas no Melius, fiquei lá por 5 anos. Entrei quando tinham 50 pessoas, saí quando já eram mais de 1.000, depois de alguns M&As, IPO e muitas emoções. Trabalhei na Ambev também, fui trainee na Ambev e, curiosamente, sou economista, não sou psicóloga de formação, mas acabei indo para a área de pessoas por um acaso do destino e me encontrei nessa área, então gosto muito do que eu faço, há mais de 10 anos já trabalho com RH. Sou mentora na Endeavor e também atuo com mentorias particulares, né, e, enfim, ajudando a empreendedores, empresas, principalmente de tecnologia e de autocrescimento, né? E aí, acho que meu papel aqui hoje, muito mais do que compartilhar a minha experiência como uma especialista de remuneração, é compartilhar as dores que eu vivi e os desafios que eu enfrento aí, né, nos desafios que eu tenho sendo líder de uma área de pessoas. Ela está sendo modesta, gente, porque ela sabe muito sobre remuneração e tem várias ideias boas para compartilhar. Mas obrigada, Lores, por você ter topado esse bate-papo. Obrigada. E só para contar um pouco para vocês, para quem ainda não conhece a Elas, nós somos uma empresa que ajudamos empresas, principalmente de tecnologia, no tema de people, né? Então, no tema de cultura, gestão. E a Elas People Academy nasceu esse ano, quando a gente decidiu
pegar todo esse conhecimento que a gente teve nos projetos, ajudando as empresas durante esses 4 anos, e trazer isso para uma comunidade de troca e aprendizado. Então, algumas das pessoas que estão aqui participaram dos modelos pilotos, que foi um curso que a gente fez sobre Levels. Tem muita gente que me pergunta, quando é que vai ter a turma de Levels? A gente quer fazer o curso de Levels, a gente quer saber o que é isso. Então, ainda vai ter turmas esse ano específicas para Levels, e a gente vai contar mais sobre esse tema. Mas, basicamente, a gente começou com esse piloto e a gente realmente percebeu que tem muita... o mato é muito alto sobre gestão de pessoas em diversos contextos, não só de tecnologia, mas em diversas empresas, e tem muito conhecimento para a gente compartilhar. Então, justamente foi nesse sentido que a gente decidiu construir a Elas People Academy e ajudar principalmente a liderança de people, mas também fundadores e diversos profissionais de RH, a gente construir uma área de people mais coerente, mais eficiente, mais conectada com a realidade do negócio. E aí, os principais temas que a gente hoje aborda na Elas People Academy é remuneração, cultura, né, a cultura da empresa, levels, que é esse tema que eu falei, que é um career path, então uma trilha de carreira, performance e desenvolvimento de liderança. Ainda tem vários temas que a gente poderia abordar e que a gente quer para o futuro. A Mona já até me falou, vamos falar de recrutamento, a gente precisa trazer recrutamento para elas. Então, ainda tem muita coisa para a gente falar. Mas hoje a gente está mais focado nesses temas, que basicamente são os temas que eu particularmente gosto bastante, tenho bastante conhecimento, e aí a gente, contando um pouquinho para vocês, a gente já fez projetos e construiu cases junto com empresas, como eu falei, principalmente de tecnologia, mas não somente, como Amazon, Árvore, Revelo, Sanar, Clinicorp, Musa. Então, tem empresas aqui que são mais começo de empresa, que são empresas que estão mais na ideação e que estão mais com um público um pouco no estágio inicial da empresa, então a gente está falando de empresas de 30, 40, 50, 100 pessoas, e também tem empresas, né, bem mais estruturadas, com uma outra complexidade, com muito mais colaboradores. Então a gente é bem flexível nesse sentido também. Uma coisa que eu queria falar para vocês, para quem ainda não segue a página do Instagram da Elas, a gente está criando muito conteúdo interessante, então a Nanda vai colocar a página aqui para vocês seguirem, e também o meu perfil pessoal do LinkedIn, também quem não segue, a gente também está colocando bastante conteúdo, bastante conhecimento, então compartilhando, né, os momentos que a gente está vivendo também em termos de eventos e conteúdos bacanas para realmente alavancar esse conhecimento de people e a gente compartilhar o máximo possível. E aí, hoje o tema, né, dessa webinar é remuneração estratégica, é para isso que viemos, e a gente sabe o quanto remuneração estratégica é uma treta, gente, não tem como eu, assim, não vou tentar adorar a pílula usando palavras bonitas, é realmente uma treta, e é muito delicado, é um tema que ele gera diversas visões, diversos debates, a gente tem a visão da empresa e os interesses da empresa, a gente tem a visão das pessoas e os interesses das pessoas, e muitas vezes o encaixe, ele não é perfeito, né? Aliás, eu vou dizer que a gente nunca vai ter o encaixe perfeito entre os interesses da empresa e os interesses individuais, mas como é que a gente aproxima isso, né? Porque no final das contas, as pessoas querem crescer, querem ter sucesso profissional, querem ter uma realização financeira, e a empresa quer ter as melhores pessoas se sentindo engajadas, né, e realmente entregando para essa empresa muito valor, para a empresa continuar crescendo. Então, a gente deveria estar falando de objetivos que são que caminham juntos, né? E aí, na voz de vocês, a gente trouxe um pouco dos dados, do que vocês trouxeram. A gente teve 250 pessoas respondendo forms, e então a gente teve muito insumo do que é realmente, né, as maiores problemáticas em termos de remuneração. A gente está falando, acho que não vai ser novidade para vocês, mas a gente está falando de ter uma estratégia bem definida, uma estratégia conectada com cada empresa, com cada momento de negócio, com cada cultura e com uma estrutura, né? Então, muitas vezes a gente sente falta de ter uma estrutura, de ter um processo, de ter uma metodologia para tomar essas decisões. Vocês também trouxeram muito essa questão da cultura e do contexto da empresa, né? Então, nem sempre vai funcionar o modelo que a gente vê na Ambev, com certeza não necessariamente funcionou na Melius, né? Então, como é que a gente realmente entende o que vai ser importante para aquela empresa? Competitividade, e aqui a gente também está falando de dados de mercado, a gente sabe que é complexo utilizar os dados, e como é que a gente sabe que a gente está competitivo, e como é que a gente lida também
com o orçamento que a gente tem versus a competitividade por talento que a gente precisa. As faixas salariais, como é que a gente faz uma faixa salarial bem feita, tem uma tabela salarial coerente, como é que a gente conecta com cargo, né? Então, como é que a gente sabe que a gente está pagando com cargo corretamente? E aí, aqui eu estou chamando de levels, até, né, pela forma como a gente acredita de nivelar, não só pautado no cargo. Remuneração variável, que é um tema também que ele sempre vai ser um tema difícil, um tema polêmico, né? A questão de dados e benchmark, a clareza na comunicação, então a gente conseguir ter uma conversa coerente entre líder e liderado sobre isso, e muitas vezes a gente vê, né, que não é isso que acontece. Incentivos de longo prazo, então programas de stock option, programas de ações da empresa, e o conceito de total compensation, né, o que está dentro desse conceito. E aí algumas palavras também que refletem e traduzem o que vocês trouxeram, tem muito a ver com estratégia, com muita gente, né, que se inscreveu vem de startup, vem do contexto de tecnologia, essa questão de competitividade, variável, cargos, estrutura, enfim, equidade, também foi um ponto que trouxeram bastante. E aí a gente quer pautar esse conteúdo de hoje muito nisso, né? E aí, por que remuneração é tão complexo e delicado? Eu vou chover um pouco no molhado aqui, mas eu sei que ajuda também a gente tangibilizar essas dores, né? Remuneração tem vários problemas com vários impactos. E é muito curioso, porque ontem eu participei de um evento de um fundo de investimento que foi sobre remuneração por pura coincidência do destino, e a gente pediu para cada um, tinham fundadores participando e tinham diretores de RH participando, e a gente pediu para todo mundo elencar os problemas que eles estão vivendo no contexto deles. E a gente vê nitidamente os problemas muito parecidos com esse que eu vou trazer para vocês, os problemas e os impactos do que a gente vê nos diversos contextos. Então, a gente está falando de falta de transparência. O líder não sabe conversar com a pessoa, por que a remuneração dela é aquela e como é que ela faz para aumentar a remuneração dela. E muitas vezes ele vai terceirizar isso para alguém, ou para o RH, ou para o líder dele, vai falar, cara, eu não tive budget para fazer isso para você, desculpa, eu não sei como foi decidido, teve que ser assim, eu tentei, eu argumentei, mas ninguém quis me ouvir, eu também não sei como é que essa coisa acontece, eu não sei nem como o meu salário acontece, como é que eu vou saber o seu, desculpa. Então, a gente está nesse lugar onde a liderança não tem esse contexto, não tem a maturidade profissional e não tem a transparência suficiente para conseguir ter uma conversa de qualidade. E aí, um dado da KPIs, daqui People Analytics, que é uma empresa de People Analytics, eles trazem que mais de 50% das pessoas que responderam à pesquisa, é uma base de 1.500 pessoas, sentem que a remuneração não é justa. E falta muita clareza nos critérios. Apenas 11% dizem que os critérios são claros. Então, a gente está falando de realmente assim, uma problemática gigantesca em termos de engajamento, em termos da gente estar sempre correndo atrás do rabo, no sentido de remuneração. E aí a gente também está falando de pouca estrutura no nivelamento. Então, os títulos de cargo já se tornaram uma salada mista. Você está falando que você está contratando um gerente, você já não sabe o que você está contratando. Cada empresa chama gerente de um jeito. E a gente não desprende energia para fazer esse nivelamento coerente para a própria empresa. Então, como é que a gente sabe que a gente está pagando as pessoas coerentes se a gente não sabe nem como comparar com o mercado? Porque a gente não tem um nivelamento coerente dentro de casa. Isso gera uma insuficiência financeira gigantesca para as empresas, porque provavelmente a gente está pagando menos ou mais para diversas pessoas, e aí a gente está tendo um turnover maior. Inclusive, tem um dado da Harvard Business Review que um turnover, ele custa 150% do salário da pessoa. A gente está falando de uma ineficiência gigante. Não dá para a gente, né, conviver com um problema desse tamanho. E aí a gente vai para um lugar de exceção também. Como a gente não sabe o que a gente está fazendo, cara, o fulano de tal a gente vai ter que pagar 30 mil, para o outro a gente não sabe o que a gente vai fazer. Por que foi 30 para um e foi 10 para o outro? A gente também não sabe explicar. E aí a gente começa a ter um sentimento de desconfiança. Os modelos são muito copiados. A gente vai meio que numa manada. Todo mundo faz bônus, a gente quer fazer bônus. Todo mundo quer fazer méritos, a gente quer fazer mérito. Todo mundo quer fazer promoção, a gente não sabe nem o que a gente chama de promoção, a gente quer promover todo mundo. Promove as pessoas a cada 6 meses. Aí tem empresa que não promove as pessoas nunca. Então, a gente não vai para um lugar de falar, cara, qual que é o modelo de negócio dessa empresa? Que tipo de profissional que eu preciso e o que as pessoas valorizam? Qual que é a cultura que eu acredito sobre remuneração?
Eu que sou líder da empresa, sou executivo na empresa, tomo as maiores decisões, o que eu acredito que remuneração direciona nas pessoas? Então, a gente tem poucas conversas nesse sentido, né? Então, e aí a gente está falando também de uma crença de que as pessoas só vêm ou ficam pelo dinheiro. A gente esquece que, aliás, um dos principais elementos que faz uma pessoa mover de emprego é a liderança, não é o salário. Então, a gente está falando que a gente não está atingindo a raiz do problema. Vamos construir um programa de bônus para a gente garantir que todo mundo fica feliz. Mas a gente não tem metas claras, a gente não dá transparência das métricas, as pessoas não sabem como é calculado, as pessoas não sabem o caráter individual que é da performance individual delas, o líder também não sabe explicar, e a gente não está atacando realmente a ineficiência da liderança. Não adianta a gente colocar um bônus para achar que isso vai resolver a pessoa trabalhar mais. Muitas vezes a gente deveria estar olhando para por que a pessoa está trabalhando pouco, ou por que a gente acha que a pessoa está acomodada. A incoerência entre performance e remuneração. Então, de novo, a gente vai para um lugar de favoritismo, porque as avaliações de desempenho, elas são formatadas para garantir que a gente está pagando as pessoas. A gente não faz avaliação de desempenho para garantir que a gente tem mais desempenho. A gente faz a avaliação de desempenho para garantir que a gente está pagando direito. Isso não faz o menor sentido. A gente deveria estar falando de um lugar onde a gente tem menos vieses nas decisões. E remuneração não deveria estar num lugar que ele joga contra a cultura da empresa. E a gente está falando também de uma falta de credibilidade nos dados. Então, a gente tem empresas que utilizam pesquisas como a da Towers, tem empresas que utilizam bases abertas como a da Robert Half, o mundo de tecnologia está muito também utilizando a Comp, todas elas são bases importantes, e são bases que eu admiro, e que toda vez que eu faço um projeto de remuneração, eu falo, qual é a base que a gente vai usar? Vamos usar Towers, vamos usar Comp, mas obviamente que primeiro, é muito complexo entender as estruturas dessas bases, elas tentam aglomerar estruturas de cargos de diversas empresas, então a gente vai para um lugar de complexidade, de confusão dos dados muito grande. E aí, quantas vezes eu já ouvi as pessoas de People falando para mim, nossa, a remuneração é muito chato, é muito difícil, eu não sei nem por onde começar. E muito vai dessa falta de clareza dos dados, né? Então, como é que a gente traz isso para um contexto mais simples de tomada de decisão? E aí, uma fala que até ela me veio ontem, que eu achei que ela foi muito forte, cultura não é sobre grana, mas grana direciona a cultura. E a gente precisa ter clareza disso. Porque se a gente achar que tudo que se pauta em a pessoa estar aqui é o dinheiro, vai ser ineficiente, a gente vai gastar muito dinheiro, a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer. Mas se a gente achar que dinheiro não é importante para direcionar o que é cultura para a gente, o que é performance para a gente, o que o talento vai enxergar e vai falar, cara, isso daqui é a cultura dessa empresa, porque dá ou não dá transparência da minha remuneração, porque está claro ou não está claro para mim o que eu preciso fazer para minha remuneração evoluir, porque eu sei como é que eu faço para entrar num programa de stock option e eu não sei como entrar para um programa de ações. Então, tudo isso vai direcionar como as pessoas enxergam a sua empresa. Então, a gente está falando que remuneração é um dos elementos, né, e um dos elementos importantes da cultura, mas que está dentro de uma proposta de valor maior da cultura de uma empresa. A cultura de uma empresa e o que faz a pessoa decidir ela estar naquele lugar e ela estar engajada naquele lugar, parte também da remuneração, mas parte também do pacote de benefícios. Plano de saúde no Brasil é um tema extremamente importante. A gente não pode achar que as pessoas não escolhem estar no lugar por plano de saúde. Elas escolhem, porque realmente é muito importante o nosso sistema de saúde. Quando a gente fala de liderança, também é um tema muito importante, como eu falei. Não tem como a gente sustentar, não há dinheiro que sustente. Quando eu falo sustente, eu estou falando de médio e longo prazo. Se a gente quiser uma pessoa que fique 3, 6 meses numa empresa, o dinheiro, muitas vezes, vai conseguir fazer isso. Mas por médio e longo prazo, para a gente garantir perenidade da empresa, é muito difícil a gente conseguir só pelo dinheiro. Né? E aí a gente está falando também de reconhecimento. A gente esquece também que as pessoas são reconhecidas e movidas por vários elementos que não são financeiros. Por exemplo,
Vamos levar essa pessoa para um evento fora do país, onde essa pessoa vai representar a nossa empresa, onde ela vai participar desse evento junto com a gente. Vamos dar uma pós-graduação para ela em tal faculdade. Isso tem um valor gigantesco para as pessoas. O modelo de trabalho híbrido vai ser remoto. A gente, acho que é a história velha a gente dizer o quanto isso é importante para a gente garantir que as pessoas estão compradas com a nossa empresa, né? Então, o que a gente chama de Employee Value Proposition, então é a proposta de valor de uma pessoa estar na companhia, ela precisa ser olhada por uma ótica de grana, mas se a gente olhar só pela ótica de grana, isso é insustentável. Então, toda vez que eu começo um projeto de remuneração com uma empresa, esse para mim é o pano de fundo. Porque se a gente for para a conversa de grana sem falar sobre isso, a gente já começou errado. A gente vai gastar tempo, dinheiro, energia no lugar errado. Porque aí sim, quando a gente vai para um lugar de entender qual que é a nossa proposta de valor como empresa, será que a gente tem uma cultura legal? Será que a liderança dá feedback? Será que as pessoas gostam de trabalhar aqui independente do dinheiro? Será que as pessoas topariam trabalhar aqui se a gente não tiver um programa de bônus? O que sustenta? Além da grana, o que sustenta a gente de pé? Aí dá para a gente falar sobre grana. Porque daí a gente consegue entender aonde remuneração está presente na nossa proposta de valor total. Então, eu quis trazer esse pano de fundo para a gente começar já aquecendo e falar um pouquinho para vocês, só para a gente garantir balizador de conhecimento, sobre o que é remuneração total, porque esse é o objetivo desse talk, né, dessa webinar. É a gente falar sobre os dinheiros que estão levados em consideração. Né? Então, obviamente, eu adoraria falar sobre proposta de valor total, e a gente fala sobre tudo, mas não vai dar, porque senão a gente teria que ficar 20 dias falando nessa webinar. Mas quando a gente está falando de remuneração, do que a gente está falando? A gente está falando de uma remuneração fixa e uma remuneração variável. E aqui eu já vou trazer para vocês um conceito da forma como eu acredito. Independente, né, eu acho que uma coisa importante de eu falar, eu não acho que eu tenho a bala de prata, eu acho que eu tenho muito histórico e muita bagagem do que fazer e do que não fazer. E um dos conceitos que eu gosto muito de ver dessa forma é a diferença entre o fixo e o variável. Vocês vão ver ali que tem um quadradinho chamado incentivos, que está dentro do fixo, ele não está dentro do variável. Ali, o que eu estou chamando de incentivos, eu estou falando de comissão de vendas, eu estou falando daquilo que é pago mensal ou trimestral, aquilo que é aquela remuneração que ela é pautada em objetivos, em critérios muito objetivos, então a quantidade de atendimento, quantidade de venda, faturamento, a gente está falando de critérios extremamente objetivos e não muito qualitativos, e a gente está falando de um pagamento que é muito recorrente, é muito curto prazista. Esse tipo de incentivo financeiro, pela pessoa, ele é visto dentro do salário fixo, porque a pessoa usa esse dinheiro para pagar mercado, para pagar aluguel, ela não usa esse dinheiro para o longo prazo dela, que é diferente de quando a gente fala do incentivo de curto prazo. É muito louco, né? O negócio chama ICP, incentivo de curto prazo, mas a gente está falando aqui de pagamentos semestrais ou anuais, que é o famoso PLR. Esse aqui, esse rosinha aqui do meio é o famoso PLR, ou que algumas empresas chamam de bônus. Ele chama curto prazo porque, né, a gente está falando de empresas mais tradicionais, onde o curto prazo era 6 meses, 1 ano. O mundo já mudou muito, isso daqui já nem deveria chamar incentivo de curto prazo. Mas a gente está falando, esse incentivo de curto prazo é o que a pessoa usa para pagar uma viagem de férias, para dar entrada num carro. A gente está falando de uma escolha financeira muito diferente do que a pessoa pensa no dia a dia dela. Por que eu estou falando isso? E aí, desculpa, só falando o último ponto. Quando a gente está falando de incentivo de longo prazo, a gente está falando de patrimônio. A pessoa enxerga esse dinheiro como algo que vai incrementar o patrimônio dela. Que aí a gente está falando, por exemplo, de ações da empresa. Ou seja, a tomada de decisão da pessoa sobre o que é fixo e sobre o que é variável, sobre o que é curtíssimo prazo e sobre o que é longo prazo é muito diferente quando ela vai decidir se ela quer continuar trabalhando nesse lugar. E uma coisa que eu vejo em algumas empresas é tratar esse incentivo de curtíssimo prazo, essa comissão, como se fosse um plus. Como se fosse assim, cara, se você mandar muito bem, se você entregar todas as suas metas, se você fizer todos os seus atendimentos, se você fizer muita venda, aí você vai ganhar dinheiro.
Só que o modelo dessa remuneração é um modelo que a pessoa considera para pagar o salário, para pagar o aluguel. Então, a gente precisa montar um esquema de remuneração que tenha as consequências corretas pelo formato que ele tem. E principalmente pelo formato que ele tem no mercado. Não dá para a gente achar que a gente vai construir um modelo e ter uma consequência totalmente incoerente com o que o mercado está fazendo. Então, de uma forma geral, a gente está falando de que no salário fixo, né, no salário base, a gente está falando de salário mensal, que eu, particularmente, sou muito a favor de construir faixas salariais, ou seja, intervalos de salários para as funções e os níveis, porque a gente consegue trabalhar como as pessoas evoluem dentro de uma faixa sem ter que promovê-la, porque para mim, promoção é algo que é muito especial, é algo que é muito único, é algo que você ganhou maturidade, você passou de fase, igual no videogame, quando você mata o chefão daquela fase e você foi para a próxima, você não volta para trás, você só vai para o próximo chefão. Só que dentro daquela fase que você está no videogame, você pode mandar bem ou mandar mal, você pode morrer várias vezes na fase. Mas na hora que você passa o chefão, você não volta. E para mim, trabalhar a faixa salarial quer dizer trabalhar dentro da fase. Então, eu estou na mesma fase, eu estou aumentando o meu salário, eu estou recebendo o meu feedback de como está a minha performance naquela maturidade. Na hora que eu passo o chefão e sou promovida, aí eu já estou jogando outro jogo. Aí eu já sou vista com outro critério, com uma outra complexidade. E aí, quando a gente está falando de incentivos, a gente está falando de variável de vendas de comissão, como eu falei. Como a gente está falando de incentivos de curto prazo, estamos falando de bônus, estamos falando de PLR, hiring bônus também entra aqui, que é aquele bônus que a gente paga para trazer alguém no recrutamento, e gratificações no geral. E aí, o incentivo de longo prazo, a gente está falando dos programas de ações das empresas, que em startup ficou muito famoso o modelo de stock option, que, de novo, se fosse fazer uma webinar, dá para fazer uma webinar só de stock option, que é um tema muito rico e muito cabeludo. Mas eu queria balizar esse conhecimento entre a gente, e aí eu parar de falar um pouco, porque eu quero ouvir a Loris, e a gente ir com base nas perguntas de vocês, que vocês já mandaram. Então, o que vocês querem saber e que a gente classificou como pano para manga para a gente conseguir falar aqui. A gente colocou 3 perguntas, mas a gente também quer que vocês façam as perguntas de vocês. Então, a primeira pergunta que a gente selecionou é: como desenhar uma estratégia de remuneração alinhada à estratégia da empresa? Loris, assim, tá super fácil. Vou eu nessa primeiro? Vai você. Tá bom, não, mas eu acho que você já fez uma ótima introdução, assim, acho que você já trouxe vários elementos que conectam com isso, né? Então, quando a gente está falando de remuneração estratégica, e quando a gente fala de estratégia como um todo, a gente está falando de algo que é muito específico, né? Então, a gente está falando de mercados específicos, de empresas com necessidades específicas, que têm necessidade de competências específicas. Então, não faz sentido, como a Dani falou, que a gente desenhe a nossa estratégia de remuneração usando modelos de outras organizações para simplesmente copiar e colar ali o que está definido, né? Então, uma empresa de tecnologia vai precisar de determinados tipos de talento, de determinadas competências, e vai enfrentar um nível diferente de competitividade do que uma outra empresa que trabalha no mercado agro, por exemplo, que trabalha na indústria, né? Então, eu acho que a gente tem que começar por aí, porque no fim das contas, quando a gente está falando de remuneração, a gente está falando de algumas coisas, mas a gente está falando de competitividade, a gente está falando de equidade, a gente está a gente está falando de uma ferramenta que ajuda a gente a tangibilizar coisas que nem sempre são tão simples assim de tangibilizar, né? Como a Dani mencionou, a nossa cultura, né? Como a gente quer se posicionar, como é que a gente quer traduzir os objetivos que aquela organização pretende atingir. Então, acho que uma parte importante é entender isso, qual é a necessidade dessa organização, para que esse modelo de remuneração vai existir, a que ele está servindo. Então, a gente tem empresas que têm um aporte financeiro maior quando começam, outras têm um aporte menor, algumas competências vão ser um pouco mais valorizadas do que outras, né? Então, tem uma porção de coisas que a gente tem que levar em consideração, e acho que uma parte muito importante que a Dani trouxe é olhar para a nossa proposta de valor, né? Então, qual é a proposta de valor que a gente tem para os funcionários dessa organização? E aí não entra só a grana, né? Como a Dani falou, entra muita coisa.
mas, obviamente, acho que a Dani também passou um recado super importante, a gente também não pode relativizar e subestimar a importância que o dinheiro tem também, né? Então, eu sou totalmente contra romantizar relações de trabalho. Então, acho que é importante também que essas conversas sejam muito transparentes e muito claras para que as pessoas entendam que, no fim das contas, o que está se estabelecendo ali é um contrato de trabalho, né? A empresa está buscando um determinado nível de serviço para uma necessidade que ela tem e você está oferecendo um nível de serviço ali alinhado ao que a organização precisa, né? Então, acho que essas conversas têm que ser muito transparentes, e aí acho que só trazendo um caso, adoro causos, né? Eu sou mineira, gosto muito de causos. Eu me lembro que teve uma época, quando eu estava no Melius, que a gente recebeu um aporte financeiro, né? A gente recebeu uma rodada de investimento grande, e as pessoas ficaram com uma expectativa muito grande de receberem aumentos salariais, né? Então, as pessoas começaram a perguntar, e aí, a gente vai aumentar salário, a gente vai mexer nisso? E a conversa que a gente teve foi assim, a gente deu uma mini aula de economia para as pessoas, sabe assim, uma mini aula de finanças, explicando o seguinte, falando, gente, olha, a gente tem todo o interesse que as pessoas que estão aqui dentro cresçam com a gente como organização, mas a gente precisa entender que, olha, esse aqui é um dinheiro que é finito, ele vai acabar, né? E salário é um dinheiro que a gente precisa continuar pagando, ou seja, se a gente pega um dinheiro que é finito, que acaba, e usa para pagar salário, que é um dinheiro que a gente precisa continuar pagando, vocês concordam que uma hora essa conta não vai fechar? Né? Então, a gente contou para as pessoas um pouco da nossa estratégia, como é que a gente olhava para fluxo de caixa, como é que essas coisas funcionavam para servir ao nosso propósito como organização. Então, muitas vezes, do ponto de vista do funcionário, as pessoas criam expectativas de terem salários astronômicos, mas isso não é sustentável para o negócio, né? De nada adianta a gente direcionar, né, desenhar ali uma estratégia super competitiva de remuneração, a gente quer pagar os maiores salários do mercado, se isso vai colocar em risco a vida do negócio daqui 1 ou 2 anos, aí vai ter que demitir todo mundo, ninguém quer isso, né? Então, acho que no fim das contas, quando a gente está desenhando uma estratégia de remuneração, a gente tem que entender, dentro das nossas restrições, dentro dos recursos que a gente tem disponíveis e dentro da necessidade desse negócio, né? O que a gente consegue entregar de proposta de valor para essas pessoas e como é que a gente consegue, ao mesmo tempo, alocando de maneira eficiente os recursos que a gente tem, né, e colocando em prática ali o que a gente acha que pode trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas, ou garantir que elas considerem a nossa organização o lugar mais atrativo para se trabalhar, como é que a gente chega numa conta ali que fecha para os dois lados, né, sem romantizar para nenhum dos dois. Então, acho que desenhar uma estratégia de remuneração precisa responder os porquês, né? Por que as decisões são tomadas da maneira como elas são tomadas? Por que a gente paga mais para determinado tipo de talento do que para outro talento, né? Então, os modelos variam, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, acho que tem perguntas sobre isso, mas no fim das contas, as pessoas não vão ficar 100% felizes, mas as regras do jogo precisam estar claras para as pessoas, né? Então, quais são... por que a gente tem essa quantidade de níveis aqui dentro? Porque para esse estágio da nossa organização, a gente não está se posicionando para oferecer a maior remuneração do mercado, mas a gente está oferecendo, por exemplo, um pacote de stock options que é muito mais agressivo, né? Por que a gente fez essa escolha? Então, é isso. No fim das contas, para ser estratégico, a gente precisa atrair as pessoas, mas atrair as pessoas pelos motivos corretos, né? E de uma maneira que seja sustentável para o negócio e que não coloque o negócio em risco ali. E aí, acho que só para complementar, a Dani também comentou sobre isso, mas cultura, né, no fim das contas, é sobre as decisões que a gente toma. Cultura é isso. A gente pode elaborar aqui, falar várias coisas bonitas, várias firulas, mas cultura, no fim das contas, são as decisões que a gente toma, né? E decisões sobre remuneração têm uma influência muito grande também, né, em como a gente tangibiliza essa cultura. Então, é isso aí. Você, por exemplo, prega que a sua cultura é uma cultura super colaborativa, que é uma cultura em que as pessoas se ajudam, que olha para o coletivo, aí você vai lá e desenha um modelo de bônus com foco em metas individuais, né? Ou então você vai lá e promove e paga um salário super agressivo para uma pessoa que tem comportamentos completamente opostos ao que a sua cultura prega. A sua cultura, no fim das contas, vai ser isso daí. Onde você coloca seu dinheiro também diz muito sobre a sua cultura, né, e sobre as escolhas que você faz para essa organização. Então é isso, falei muita coisa aqui, esse tema é muito amplo, eu tentei fazer alguns recortes aqui e pincelar. Foi maravilhosa. Não, foi maravilhosa.
Eu concordo, nossa, 110%, Lores, e eu ia trazer só mais um exemplo para tangibilizar, junto com o que você trouxe do momento da Melius. Quando a gente está falando, né, de uma empresa, um exemplo dessa questão da cultura e do modelo de negócio, eu já vi, né, fundadores falando, cara, eu quero fazer a minha remuneração desse jeito. Tá bom, mas qual que é o modelo de negócio que você tem? Você tem uma empresa que é muito operacional, você tem muitos cargos operacionais, né? Então você tem muita gente de base, ou você tem uma densidade de talento diferenciada e você tem pessoas muito sêniores, você tem pessoas que já estão no estágio aonde talvez elas já têm filhos. Se você não entende a sua população, você não constrói uma estratégia de remuneração clara. Não adianta você querer, por exemplo, pegar um modelo de ações onde não tem dinheiro vivo para a pessoa, numa empresa que é extremamente operacional, e aí onde 70% da companhia ainda é começo de carreira, e ainda são perfis onde a pessoa ela precisa de uma grana no dia, no mês, ela precisa garantir que o salário dela caia no dia. Então, a gente precisa conseguir, isso que é o ponto de um modelo, não vamos para o modelo da manada, né? De todo mundo vai fazer bônus, vamos fazer bônus. Se a gente está falando de um ambiente colaborativo, não vamos colocar um programa de bônus individual, porque a colaboração vai ser afetada. Porque nós somos seres humanos e a gente quer ganhar mais dinheiro. Se coloca o dinheiro na nossa frente, a gente quer ganhar, né? Então, acho que esse ponto ele é muito importante a gente entender o contexto da empresa. E aí, dinheiro fora também, né? Joga dinheiro fora. Eu já vi uma empresa, por exemplo, que entrou em contato com a gente para construir um modelo de stock option, que é um modelo de ações que ele pressupõe que a empresa ela tem uma valorização muito grande para poder as pessoas ganharem dinheiro. Então, uma empresa que ela está crescendo e alavancando muito. E a empresa não era esse modelo de empresa, era uma empresa já mais estável, aonde não existia essa alavancagem que nem startup, empresa de tecnologia que recebe uma rodada de investimento, entra um monte de dinheiro, o valor da empresa cresce. Essa empresa não tinha essa dinâmica. E aí eu falei para o fundador, como é que você vai demonstrar para a pessoa que se ela entregar mais, que se ela fizer mais, que se ela estiver mais comprometida, o bolo de dinheiro dela vai crescer? Sendo que o modelo da sua empresa não é assim. Eu não tinha pensado nisso. Então, ele viu em algum lugar, né, muita gente já está falando sobre isso, sobre ações da empresa, as pessoas se sentem parte, é o comprometimento, é o ownership, mas ele não olhou para o modelo de negócio dele, né? Então, acho que esse ponto ele é muito importante. E aí, Lores, quero que você abra também essa. Como conectar um plano de cargos com o salário? Não, você já fez a abertura total aí, Dani. Então, vou só retomar as coisas que você falou, mas acho que quando a gente está falando de salários, às vezes as pessoas querem começar por essa parte, mas essa é a última parte, né? No fim das contas, a gente precisa começar primeiro arrumando a casa, né? Entendendo como é que a gente vai se organizar aqui dentro, olhando para as competências que o negócio precisa, como a gente falou, olhando para progressão de níveis, né? Faz sentido a gente ter muitos níveis aqui dentro, poucos níveis. Como é que a gente vai organizar essas coisas aqui dentro? Então, normalmente, empresas mais num estágio mais inicial, não faz sentido ter muitos níveis, né? Então, normalmente, são empresas com uma menor quantidade de níveis, empresas maiores têm uma maior quantidade de níveis. Então, isso também entra na tal da personalização que a gente falou, né? Isso também é muito particular para cada organização. E, no fim das contas, acho que a Dani também pincelou esse tema, quando a gente fala de gerente, diretor, head, gente, eu tenho um ranço com isso não é posição, isso não existe. Head pode ser tantas coisas, eu já vi head sendo milhões de coisas, né? E se a gente não tem uma régua própria, né? Assim, as empresas têm réguas diferentes. Por que elas entendem que é head, por exemplo, né? Ou o que é um diretor, ou o que é um gerente, por exemplo. Um diretor no Nubank, gente, não vai ser um diretor numa empresa pequena, às vezes vai ser um CEO, sei lá, ou um analista no Nubank, às vezes vai ser um gerente, eu estou inventando aqui, tá? Numa empresa super pequena. Depende muito, né? É muito difícil você conseguir comparar posições, né? Títulos de posições em organizações que são completamente distintas, né? E que têm interpretações e réguas e barras ali de nível de exigência também para aquela posição completamente distintas. Então, acho que o primeiro passo, uma vez que você definiu a sua estratégia geral, né? O que você precisa, o tipo de competência que você precisa,
qual é, né, onde é que você precisa ser mais competitivo, você precisa definir a sua régua interna do que você considera que são as competências necessárias, né, mínimas, que todo mundo dentro da organização precisa apresentar para cada um dos níveis que você vai definir ali, né, de progressão dentro da organização. Então, quando a gente fala de posições muito específicas, a gente fica muito limitado, né? Se você vai descrever ali o que um gerente de vendas de uma empresa de um tamanho X faz, você tem pouca mobilidade, você tem pouca flexibilidade, é pouco claro para as pessoas o que elas precisam desenvolver, por exemplo, se elas quiserem mudar de área, se elas quiserem subir de nível. Então, o que eu acredito, que eu sei que a Dani acredita também, é que a gente tenha uma régua própria de competências cross, né, que são exigidas de todo mundo dentro daquela organização e que, obviamente, precisam conversar com os objetivos estratégicos e com a cultura daquela organização, né? Então, como é que você traduz o que você precisa em termos de competências e o que você está definindo como valores culturais para a sua organização em competências que são claras para as pessoas, para todo mundo que está ali dentro, e como essas competências progridem e evoluem à medida que as pessoas vão amadurecendo. Então, normalmente, à medida que as pessoas vão atingindo níveis de senioridade mais altos, elas conseguem lidar com mais ambiguidade, com mais complexidade, né? Então, se as pessoas têm clareza do que é exigido para cada nível dentro da organização, para cada competência que é esperado delas ali dentro, elas conseguem ter, a gente consegue ter muito mais. Primeiro, as conversas ficam muito mais fáceis, né? No momento que a gente define salário, que a gente define como que a gente vai remunerar as pessoas, a gente consegue ter muito mais clareza do que a gente está remunerando, por que a gente está remunerando isso daqui dessa maneira, né? Como é que a gente está se posicionando em relação a isso aqui especificamente. Então, as conversas ficam muito mais fáceis. E aí, como a Dani disse, eu também acredito, né, em definição de faixas salariais. Então, uma vez que você tem a sua régua, aí sim você consegue olhar para fora e fazer o que a gente chama de matching, né? Então, você vai pegar a sua estrutura ali, interna, de níveis, de competências estabelecidas e exigidas para cada nível de senioridade, e aí sim você vai olhar para o mercado, para empresas que fazem sentido para o que você quer oferecer e com quem você quer competir. Então, você vai olhar para os nichos que fazem sentido para você, para o tamanho de organização que faz sentido você se comparar. Então, se você é uma empresa que está no estágio muito inicial, você não vai pagar o salário do Google, né, que o Google está pagando para as pessoas, não é com o Google que você está competindo, né? Então, enfim, tem uma porção de escolhas que a gente pode fazer, e aí sim, para cada um desses níveis, a gente define né, o que a gente chama de amplitude, ali, uma faixa salarial, que basicamente descreve o nível de evolução em determinada competência para determinado nível de senioridade. Então, conversando lá no curso com a Dani, a gente até compartilhou uma boa prática que a gente desenhou aqui na Justus, que é as faixas salariais, normalmente, elas querem, né, elas descrevem o quanto você conseguiu desenvolver e avançar naquela competência para aquele nível de senioridade. Então, a gente normalmente define que o início da faixa é o que a gente chama de entering, né, ou entrada, é o que as pessoas que normalmente estão começando a se desenvolver naquele nível de senioridade, naquela competência, normalmente vão receber. O que a gente chama de stable, né, o meio da faixa ali seria o nível estável, a pessoa que já sentou na cadeirinha, já consegue desenvolver aquela competência ali de uma maneira mais consistente, e o que a gente chama de exiting, ou saindo, que é a pessoa que está lá no final da faixa, é a pessoa que já conseguiu, né, inclusive, está quase no próximo nível de senioridade daquela competência, digamos assim, uma pessoa que já está, né, já está performando muito bem naquela competência. Então, no fim das contas, o que a gente está fazendo é definindo a nossa régua interna, né, quais são qual é a progressão de níveis que faz sentido para a gente aqui dentro, em quais competências conectadas aos objetivos do negócio, traduzindo o que a gente espera também em termos de valores culturais. A partir disso, a gente faz um matching com o mercado para entender com o que e com quem faz sentido a gente se comparar. E aí, para isso, né, se a gente tem mais recurso, a gente contrata empresas especializadas nisso, se não, a gente busca, né, bases gratuitas, e aí a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado com relevância estatística, com a confiabilidade desses dados, e a partir disso a gente define as nossas faixas salariais ali para as competências e para os níveis de senioridade que a gente tem, permitindo que as pessoas caminhem nessas faixas e garantindo que os critérios
para que as pessoas evoluam na carreira delas, eles também estejam mais claros. Então, quando eu promovo uma pessoa, eu consigo dizer para ela exatamente por que ela está sendo promovida, como e com que consistência ela apresenta aquelas competências esperadas para aquele nível de senioridade para entregar objetivos e valores XYZ daquela organização. Não sei se ficou claro, se eu passei por algum Nossa conceito. Nossa Senhora. Assim, a Lorena acabou de dar a aula de Levels, fez o curso, já sabia sobre Levels, né? Mas ainda assim, fez o curso de Levels da Elas e agora trouxe tudo, basicamente um resumão em 10 minutos, maravilhosa. Muito obrigada. Loris, eu não vou nem te complementar, até porque nós estamos aqui um pouquinho no final, mas achei que foi, né, maravilhoso. Nem teria o que te complementar nesse sentido. E aí, uma das perguntas também que vieram é como desenhar uma estratégia de variável atrativa. De novo, teríamos que fazer, talvez até vamos fazer, uma webinar só sobre remuneração variável, porque é um tema extremamente cabeludo, mas muito importante. Aí a Roberta já quer o webinar de remuneração variável. A gente não vai conseguir, né, em 10 minutinhos, falar com tantos detalhes para vocês sobre esse tema, mas acho que realmente é um tema muito complexo, né? Porque a gente está falando de olhar para a cultura da empresa e entender se aquela empresa acredita que a remuneração variável realmente está conectada com a filosofia de quem lidera a empresa. Então, a gente acredita que remuneração variável vai ser um motor para fazer as pessoas trabalharem mais, para fazer as pessoas entregarem melhor os objetivos? Será que isso funciona assim em todas as áreas? Será que todas as áreas são movidas pelos mesmos incentivos? Será que a gente tem capacidade, no momento de negócio que a gente está, de dar previsibilidade desse variável? Porque senão a gente vai construir um modelo de variável que a gente vai mudar a meta todo mês, que a gente vai dizer e vai mudar de ideia no meio do caminho, e aí a gente vai querer pagar o bônus. Talvez a gente não consiga explicar como foi calculado, talvez a gente cancele o bônus no meio do caminho. O que é melhor, né? A gente não ter um programa de bônus, porque a gente ainda não está estruturado, ou a gente desistir de um programa de bônus no meio do caminho, né? Então, e ainda por cima, a gente conseguir entender o modelo de negócio, né? O modelo de negócio, ele também vai direcionar bastante como que é formatada as métricas desse business. A gente está falando de um business que ele é mais B2B, a gente está falando de um business que é mais B2C, então, como é que a gente consegue entender como esse business evolui, como ele é medido, quais são os resultados, para a gente colocar numa remuneração variável, né? Então, a gente ainda pode estar falando de um programa de bônus que leve em consideração critérios globais da empresa. A gente não precisa necessariamente colocar o bônus com critérios individuais, né? Porque os critérios individuais ainda levam a gente para uma problemática de termos que ter uma avaliação de desempenho decente. Como é que a gente foge de modelos como Ninebox? Como é que a gente foge de modelos de 4, 5 horas de calibração dentro de uma sala só para poder decidir quem ganha mais bônus do que ganha mais bônus? É extremamente ineficiente. Então, a gente deveria desprender mais energia e mais tempo para olhar outros pontos. É aquilo que eu falei um pouco, né, de resolver a dor, resolver a raiz do problema. A gente quer tomar o Dorflex, que é paga o bônus para a gente poder garantir que as pessoas estão felizes, ou a gente quer descobrir por que a gente tem dor de cabeça? Então, acho que esse ponto do variável são muitas variáveis, né? E eu acho que a gente tem que olhar para ele com muito cuidado. E se a gente estiver falando de variável de longo prazo, ainda é mais complexo, porque a gente tem que considerar a mesma coisa. A gente vai fazer um modelo de stock option para todo mundo da empresa? Será que as pessoas vão ter clareza sobre como esse programa funciona? Como é que a gente cria um playbook que a gente traz essa clareza de forma mais... Cara, se eu estivesse mostrando isso para o meu sobrinho, ele ia entender. Então, eu vou construir esses slides contando o que é stock option, como é que é o modelo de ações da minha empresa, e qualquer pessoa conseguiria entender. Então, como é que a gente consegue, né, trazer essa transparência de forma mais coerente? Eu não vou me estender muito, porque eu quero falar um pouquinho para vocês de como que vai ser o curso. Mas eu queria te agradecer, Loris, assim, você foi maravilhosa, eu acho que para mim foi uma aula, eu aprendi demais com você, e sempre aprendo demais com você, então foi muito rico, e eu quero ainda abrir para dúvidas de vocês, então eu vou passar rapidinho pelo curso, para a gente também ouvir vocês e tirar todas as dúvidas. Então, basicamente, eu vou abrir aqui a página, porque eu acho que vai ficar mais fácil vocês verem, e depois a gente manda para vocês, não se preocupem, a gente manda depois. Então, a gente vai fazer o primeiro curso da Elas People Academy de remuneração,
vai ser um curso focado em eu já vou vir aqui para a grade para vocês, vão ser 7 aulas, onde a gente vai trazer conteúdos relacionados a toda essa questão de avaliação de desempenho e levels, que a Lorena acabou de explicar toda a metodologia de levels para vocês, das competências e tal, a gente vai trazer esse conceito de como linkar remuneração com a avaliação de desempenho, com a estrutura, né, de nivelamento da empresa, que o que a maioria das pessoas conhecem como cargo. A gente vai falar sobre como construir faixas salariais bem feitas e coerente utilizando os dados de mercado. A gente vai falar sobre implementação e comunicação, como trazer o conhecimento para o líder de forma mais transparente, mesmo que a gente não queira ser totalmente transparente sobre a nossa estratégia, mas quais são as dicasinhas que o líder pode ter de como ele ter uma boa conversa de qualidade com a pessoa, sem ele terceirizar esse problema para outra pessoa que não está na sala. A gente também vai falar sobre fatídico bônus, que algumas empresas chamam de PLR, que a gente está falando mais desse bônus que o mercado chama de curto prazo, que são bônus de semestrais e anuais. A gente também vai trazer muita boa prática, teremos a presença da VP de Pessoas, da Sol Fácil, que é a Nath. A Nath foi quinto andar antes também, uma mulher maravilhosa, assim como a Lorena, todas mulheres maravilhosas. Ela vai vir contar a reestruturação que eles fizeram na Sol Fácil recentemente. A gente também vai falar sobre modelos de incentivos de longo prazo, principalmente Stock Option. Eu vou pincelar um pouquinho de RSU, que é um outro modelo de ações, mas a gente vai focar bastante em Stock Option. E também vamos falar de carta oferta, tema que Mona adora. Vamos falar também sobre vieses no processo de recrutamento e como é que a gente diminui isso, né, para a gente ter um recrutamento mais eficiente na parte de carta oferta, garantindo que a remuneração não é personificada, né? Não é a remuneração do fulaninho, é a remuneração da nossa estratégia de remuneração interna, e ela está coerente, independente de quem você é, como você se parece, e, né, o background que você tem, enfim. Então, acho que esse ponto também vai ser bem importante. Como eu falei, vão ser 7 aulas. A gente vai, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês vão ter acesso à comunidade da EPA, do Elas People Academy. Temos aqui umas 4 pessoas, eu acho, da comunidade. Então, a gente vai colocar todo mundo que participar do curso, vai entrar para dentro do WhatsApp. E a gente também tem vários eventos, a gente manda bastante conteúdo, tem umas coisas que são exclusivas de vocês. Ganha a camiseta também, que eu estou usando aqui, que a galera amou a camiseta, e eu achei que ninguém ia gostar da camiseta. Camiseta, tipo, eu achei que as pessoas iam achar meio brega, mas no final das contas todo mundo amou, então eu estou muito feliz. E aí a gente está fazendo um preço com desconto, que ele está super especial até o dia 5 de março, ele está com R$1.000 de desconto do preço original do curso, que o preço original do curso é 4.450. Vão ser aulas online nessas datas que estão aqui, e a gente vai disponibilizar todo o material no Hotmart por 6 meses. E aí, para as 5 primeiras pessoas que fecharem, a gente vai ter mentoria. Então, quem era da comunidade também já teve esse benefício. E ó, a Mona mostrando a camiseta, a Mona mostrando a camiseta dela, maravilhosa. E aí, para vocês se inscreverem no curso, é basicamente vocês entrarem aqui nesse site, colocarem o e-mail de vocês e já vai aparecer a página do Hotmart. Quem tiver com qualquer dúvida, pode entrar em contato direto comigo. E, gente, eu estou muito empolgada para esse curso, porque, assim, remuneração realmente é o tema que eu mais amo na vida, é o tema que eu mais falei na minha carreira, e é o tema mais treta da área de people, na minha opinião. Ainda mais quando fala de performance e remuneração. Então, realmente, assim, é um gostinho, né, do que a gente vai falar, porque tem muita coisa para a gente passar de conhecimento para vocês. E eu não queria... não tem muito curso atualizado disponível, né, Dani? Não tem tantas opções, assim, no mercado. Cara, não tem. Eu mesma, quando fui para a startup, que tive que aprender o que é remuneração numa empresa de tecnologia, penei. E já estava há 4 anos em remuneração em empresa, né, multinacional americana, mas penei para entender o que é stock option, penei para entender o que é bônus numa empresa que muda o tempo todo. São vários aprendizados, várias tretas, gente. Eu acho que, né, seria óbvio eu dizer para vocês que a gente precisa ter uma remuneração estruturada, que a gente precisa dar clareza para a liderança, que a gente precisa que as pessoas também entendam como remuneração é feita e como é que elas fazem para evoluir, diminuir os vieses, diminuir o favoritismo, diminuir a sensação de favoritismo. Eu acho que é muito óbvio eu dizer isso para vocês.
Mas, gente, eu queria muito agradecer a presença de todo mundo e queria deixar o espaço agora para vocês bombardearem a gente de pergunta. Que vocês querem saber? Me contem. Eu posso já falar que eu tô louca para saber. Fala, Fê. Não, remuneração variável, eu quero saber se faz sentido colocar bônus, não faz sentido, como que a gente pensa isso? Já tô, assim, focada nesse módulo, Dani. Já, assim, agradeço super pelo que você trouxe aqui. Enfim, me deu algumas luzes, deu aquele gostinho, assim, de quero mais. E obrigada, Lorena, também. Foi muito, muito rico aqui. Fê, realmente remuneração variável é um tema bem, bem complexo mesmo. Provavelmente a gente vai fazer uma webinar 2 só sobre bônus, e por isso que a gente também está deixando um módulo inteiro, né? Vai ter uma aula inteira no curso só sobre remuneração variável, porque realmente é bem complexo. Eu sou bem cética com bônus, eu acho que ele funciona em contextos muito limitados. Então, já digo que eu não sou a pessoa que acredita em Nine Box, eu não sou a pessoa que acredita em bônus individual para todo mundo, eu não sou a pessoa que acredita que realmente um programa de bônus faz as pessoas trabalharem mais na maioria dos contextos, tá? Não vou dizer que isso é radical, mas na maioria dos contextos. Uma vez uma pessoa me perguntou, né, a gente estava falando sobre a empresa talvez não ter bônus, e a pessoa me falou assim, eu perguntei para a pessoa, deixa eu te fazer uma pergunta, ela era diretora de RH. Se você não tiver bônus, você vai trabalhar menos? Você vai pedir demissão? Se vocês não colocarem bônus? Ela, não, lógico que não. Eu não sou movida a isso. Eu falei, então por que você quer colocar um programa de bônus se nem você acredita? Então, já contando um pouco de como eu acredito. Mas eu acho que para alguns contextos e algumas áreas, ele pode funcionar. Há mais alguma pergunta, gente? Fala, Nai. Oi, boa noite, eu sou a Nai. Tive o prazer de trabalhar com a Lori no Melius. Atualmente ainda estou no Melius. E eu tenho uma dúvida relacionada à liderança, né? O primeiro acesso à manutenção de carreira, né, seja via promoção ou via mérito, é através da liderança, né? Então, a primeira pessoa que vai olhar se aquela pessoa está apta ou não a receber aquela promoção, aquele mérito, é a liderança para defender, inclusive, essa justificativa. Mas como é que a gente faz para trabalhar o olhar da liderança dentro das réguas, das métricas da empresa, né? Porque muitas vezes a gente se depara com uma liderança um pouco mais matura, um pouco mais enviesada, que às vezes não sabe muito bem diferenciar um sênior de um pleno, ou que às vezes usa a própria bagagem para assumir essa régua. Então, para a gente hoje tem sido algumas das dificuldades que a gente tem encontrado no dia a dia, e eu fiquei com um pouco de dúvida a respeito disso. Como é que a gente consegue minimizar esses impactos, sabe? Dani, vai lá, minha filha, sua especialidade. Eu acho que tem muito a ver com o que a Loris falou da implementação de levels, porque levels vai trazer esse grau de exigência para a empresa. Quando a gente foge do que o mercado está falando que é um júnior pleno e sênior, e a gente define o que é para a gente, empresa, vamos decidir aqui. Pode até ser que tenha o nome júnior pleno e sênior, mas vamos definir o que para nós quer dizer um júnior pleno e sênior. E a gente consegue garantir que a liderança está treinada, capacitada, construiu junto o desenho do que é o Júnior Pleno e Sênior para essa empresa, olhando para competências, e essas competências conectadas com a cultura da empresa, a gente consegue garantir que esse problema que você está trazendo, ele seja mitigado. Ele não é totalmente dissolvido, mas a gente está falando de as pessoas usarem balizadores muito semelhantes, porque a gente tem um alicerce para falar o que é uma pessoa promovida, é uma pessoa que está demonstrando essas competências nesses níveis, a pessoa tem que estar fazendo isso, 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 então o alicerce ele está montado, obviamente que o líder ele está fazendo uma análise desse alicerce, e ele pode ainda ter os vieses dele quando ele olha para esse alicerce. Uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que ela é um tanto polêmica, que é case de autopromoção, onde a pessoa ela monta uma justificativa com base nesse mesmo alicerce, então eu acho que precisa do alicerce desenhado para não ser, tipo, eu acho que eu preciso ser promovida porque eu sou maravilhosa,
mas a pessoa, ela traz aonde ela enxerga que está a maturidade profissional dela e por que ela enxerga que ela evoluiu nessa maturidade. Então, portanto, ela defende o case dela. O risco desse modelo de autopromoção, porque ele não está olhando só para o viés da liderança, e por isso que eu acho ele interessante, é que a gente tem pessoas que vão ter muita dificuldade de fazer isso, de se autopromover, principalmente mulheres, principalmente de grupos subrepresentados. Então, o trabalho de diversidade numa empresa que vai para um caminho desse tem que ser gigantesco. Tem que ser muito reforçado para realmente a gente conseguir gerar espaço para as pessoas se sentirem confortáveis com isso. E tem que ter evidência, né, Dani? Acho que é isso aí. A pessoa fala, eu acho que é júnior, eu acho que é... Por quê? Me prova por A mais B o que essa pessoa fez que comprova que ela está entregando essas competências que a gente estabeleceu para o nível dela, para a área dela, para o que você está propondo aqui, né? E acho que também... Fatos e dados. Fatos sempre. e dados. E acho que coletar percepções de mais de uma pessoa, né? Acho que não deixar também... a definição, a avaliação de se aquela pessoa está dentro do que é esperado ou não para uma pessoa só. Então, às vezes, a liderança é a pessoa que menos tem interação com aquela pessoa. Às vezes, ela está o dia inteiro lidando com clientes externos, né, com outras áreas, etc. E essas pessoas vão ter muito mais insumos para poder tangibilizar, né, e evidenciar e fundamentar ali uma decisão de uma promoção ou de um aumento de mérito do que a própria liderança. Então, só para complementar o que a Dani falou. Não falando algo diferente, mas complementando. Gente, eu queria agradecer vocês, vou respeitar a noite de vocês, o jantar. Queria agradecer a presença de todo mundo, muito, muito obrigada. Foi muito legal trocar aqui com a Loris. Eu espero que a gente tenha trazido coisas práticas para vocês e ideias para vocês conseguirem implementar no contexto que vocês estão vivendo. E fiquem de olho nas comunicações que a gente vai mandar sobre o curso. A Ananda já mandou aqui o link para vocês, então a gente vai ter vagas limitadas, porque a gente quer fazer um curso que seja, né, num ambiente íntimo, que a gente tenha breakout rooms que vocês possam discutir, que a gente consiga trazer muita riqueza nas aulas. Então, corre para fazer sua inscrição e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo. Façam, gente, vale a pena. Adorei ver várias carinhas conhecidas aqui. Muitas carinhas conhecidas. A Lu muitas lá no carinhas Canadá, conhecidas. a Anali, Milene. Muita gente conhecida aqui. Milene já é aluna de remuneração, maravilhosa, já comprou o curso. Galera em peso. Obrigada, gente. Obrigada também, gente. Obrigada pelo convite, Dani. Obrigada a você. Vou parar a gravação.